Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui deixando a sua opinião, o seu comentário para a gente fazer aquela resenha de vascaíno para vascaíno, repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão, proposta recusada aí pelo Lianco. Será que o Lianco quer jogar no Corinthians? Vamos repercutir aqui, falar sobre Lanzini, trazer o Edmundo opinando sobre a possível contratação do Maicon. Tem muita resenha pra gente trocar aqui, família vascaína. Mas antes, deixa eu falar aqui da minha parceira, a PagBet, que graças a vocês está dando uma moral aqui pro canal Vasco em Família. Se liga no recado. Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet. Acertou, tá pago. Tá dado o recado, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. R$1 você já pode começar a fazer a sua fezinha, o cadastro é muito rápido, sem burocracia nenhuma. Eles vão ter o suporte lá 24 horas para tirar qualquer dúvida que você tiver. Thiago, já joga em outra casa de aposta, não estou pensando em mudar. Dá essa moral aqui pro Thiagão, conhece a plataforma da PagBet, é só clicar no link e fazer o seu cadastro. R$1 você já pode começar. E se você não conhece esse mercado, como eu sempre gosto de dizer aqui, com muita, mas muita responsabilidade, aquele dinheirinho que tiver sobrando, conhece a PagBet, vai estar dando uma moral aqui pro nosso trabalho, porque a PagBet está fechada com o canal Vasco em Família. Vamos seguir a nossa resenha e o nosso momento é muito complicado, né? A gente está precisando que chegue reforço, chegue jogadores para somar e a gente sair dessa situação aí, a 19ª colocação e a pior pontuação do Vasco até a 10ª rodada na história do Campeonato Brasileiro da Série A. Então tem que chegar e não pode sair jogadores que podem ajudar o Vasco durante esse processo. Por que eu tô falando isso? Que tem algumas notícias, né, sondagens em jogadores que eu acho que não podem sair nesse momento. Que é o caso do Puma, colocar a matéria aí para vocês, né, que alguns clubes estão soldando, o Marlon Gomes também, recentemente o Piton e um tempo atrás também o Pedro Raul, né? Alguns podem falar desse, já deixa o Puma aí, que não marca nada, Pedro Raul não faz gol, e eu acho que não é o momento desses jogadores sair, cara. Por mais que o Pedro Raul esteja mal, o Puma defensivamente realmente é um pavor, né, um lateral, Avenida Puma Rodrigues, mas na frente até consegue agregar, consegue render alguma coisa, mas são jogadores que não podem sair de forma nenhuma nesse momento. Você pensa o seguinte, tá ruim com eles, pior sem eles, família vascaína. Você pensa, quem vai jogar no lugar do Puma? Quem vai jogar no lugar do Marlon, do Piton e o Pedro Raul, cara? É uma questão que talvez uma mudança de treinador possa melhorar o rendimento, uma filosofia de jogo. Eu venho falando aqui, o Pedro Raul no ano passado, no Goiás, ele viveu a mesma seca de gols que está vivendo no Vasco. E aí, pro final do primeiro turno, ele conseguiu melhorar e no segundo turno fez 17 gols. Então, é um jogador que, por mais que tenha suas limitações e vive um péssimo momento, e com certeza essa cruz aqui, essa camisa pesa, eu ainda acredito que o Pedro Raul possa nos ajudar, como o Puma, como o Marlon, como o Piton. Então, o Vasco tem que trazer jogadores que não dispensar ou vender jogadores que podem ajudar o Vasco nesse processo. E aqui cito, por exemplo, vou botar na tela para vocês também, né, o Galaça. Aí vai com Deus, né? Alguns clubes dos Estados Unidos, né, têm interesse no jogador. Aí, irmão, vai lá. Agora não pode perder esses jogadores aqui, né, como o Puma, Marlon, Piton, o próprio Pedro. Aí é uma visão minha, porque tenho certeza que alguns de vocês podem falar. Vai com Deus também o Pedro Raul, né, família vascaína. Vamos falar sobre o provável time, né, que o Vasco vai enfrentar o Goiás na quinta-feira. Ontem teve um treino aberto e aí a galera lá da imprensa cobriu esse treino. E aí o Barbieri esboçou ali o time titular. Vale ressaltar, né, uma informação do Flávio Dias que estava por lá, que ele achou o Barbieri muito cabisbaixo. E imagino, né, o Vasco está na 19ª colocação e pode ser a última partida dele à frente do Vasco em caso de um insucesso, de um empate ou uma derrota. Então, isso, o Flávio Dias estava ressaltando isso, e também o provável time titular do Vasco, né? Por mais que as imagens que a gente viu aí, que foram divulgadas, né, o Robson Bambu estava ali com o colete de titular, segundo o Flávio Dias, era um treino específico de saída de bola, enquanto o titular, de fato, que vai ser o Lincoln, estava treinando bola aérea, bola parada. Então, o provável time do Vasco ficou o seguinte, família vascaína, ó, Jardim,
Aqui a gente pode colocar o Puma, mas eu até coloquei aqui um asterisco, porque se eu não me engano, o Uruguai joga hoje. O Puma não jogou o primeiro jogo, mas deve jogar hoje. Então é uma situação complicada ele chegar aqui no Brasil, não sabe como é que vai estar fisicamente. Então, se o Puma tiver apto a jogar, vai ser ele. Se não, vai ser o Figueiredo como lateral, como ala direita, né? Lincoln, Léo e Piton, Zé Gabriel, Marlon Gomes, o Matheus Carvalho, Marlon Gomes, o Andrei, né? Deve sim não ser problema aí jogar contra o Goiás, Alex Teixeira e Ryan. Ou seja, ele mantém aqui a mesma ideia de jogo que foi contra o Internacional, o Vasco sem a bola, né? O Zé Gabriel fecha ali como terceiro zagueiro. Vale a gente ressaltar aqui que nesse jogo contra o Internacional, dos jogadores de meio que teve mais liberdade foi o Jair. A gente viu o Jair encostando mais no Alex Teixeira e também no Ryan. Dessa vez, pelas informações da galera que estava lá cobrindo o treino, quem vai ter essa liberdade é o Marlon Gomes. Então vai ser o Zé Gabriel aqui como primeiro homem, o Andrei aberto pelo lado esquerdo, o Cocão pelo lado direito e o Marlon encostando mais no Alex Teixeira e no Ryan. Vamos ver se até lá essa escalação aqui vai se concretizar ou alguns testes que ele fez durante a semana aí possa vir com o Pedro Raul do lado do Ryan, o Eric Marcos ganhar uma oportunidade, mas esse é o provável time do Vasco. Me conta aí o que você acha, família vascaína. Pra gente falar aí dos reforços, né, os nomes que estão sendo cogitados, né, que é o Lianco, o Lanzini, o Fernando e também o Maicon. Eu vou trazer primeiro aqui a opinião do Edmundo, porque é interessante, né? É um perfil que parece que o Vasco está indo no mercado agora, de trazer jogadores mais experientes para somar, tanto tecnicamente, como essa questão também de ambiente, de experiência, de chamar a responsabilidade, de apoio, dar apoio para os jogadores mais jovens. Vamos ver essa opinião aqui do Edmundo em relação ao Maicon. Vamos lá. Eu seria injusto se eu tirasse qualquer conclusão precipitada. Eu vou falar em cima do que eu estou ouvindo, né? Ele não está indo bem com a camisa do Santos. Todas as vezes que jogou, ele foi muito criticado, mas ele tem um passado, eu acho, positivo, principalmente com a camisa do São Paulo. Depois foi para a Europa e jogou lá por algum tempo. Nem posso afirmar se foi bem ou mal. Esse retorno dele ao Santos é ruim. Eu só entendo que, na minha visão, né, na minha forma de achar o jogo, talvez pela minha paixão pelo Vasco, enfim, que se ele é reserva no Santos, ele não deveria vir para o Vasco ser titular. Seria uma aposta. Pode acontecer dele chegar no Vasco e jogar demais, repetir as partidas que fez com a camisa do São Paulo, mas para isso ele precisa se dedicar, ele precisa, enfim, voltar a ter a mesma forma física de antes. Acho mais difícil depois de uma certa idade, né? Mas, cara, pelo menos a mudança de mentalidade, você trazer jogadores mais experientes que, de alguma maneira, se imponha dentro do campo, que comande a equipe, que tenha voz, que seja respeitado. A atuação em si, ela passa por uma série de coisas, entendeu? Uma delas é a liderança, que, embora esteja muito bem representada hoje na figura do Léo Pelé, precisa ser mais enérgico, sabe? O que a gente cobra do Barbieri, a gente também não vê dentro do campo. Ninguém se indignar com uma sequência de gols como foi contra o Flamengo. Toma 1, 2, 3, 4, e todo mundo aceita passivamente. Sabe? Essa indignação, ela se espalha e os atletas reagem. Pelo menos é a forma que eu tenho de enxergar. Talvez o Maicon possa trazer isso, porque já vi ele ser muito ligado no jogo o tempo todo. Agora, cara, tem sido sempre mais do mesmo, né? Mais do que é mais do mesmo? É times iguais ou piores do que o Vasco, dispensando seus jogadores e o Vasco querendo pegar. Tá aí, concorda com o Edmundo? E assim, cara, eu concordo em parte. Eu acho que você tem que alinhar, sim, que é o caso da experiência, mas que o cara que possa render dentro de campo. E eu acho que render dentro de campo, o Maicon não demonstra mais isso. O cara foi muito mal no Santos. Você pega aí torcedores, né, que tem canais, jornalistas falando do Maicon, sempre que ele entrou para jogar, quando ele teve oportunidade, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, ele vai muito mal. É um cara que tá com problemas físicos, tá muito lento, então eu não traria mais de jeito nenhum, né? Até citei aqui, comparando no vídeo de ontem, eu falei, cara, o Balbuena
é um cara que eu acho que agregaria muito mais. Eu sei que ele é caro e o Maicon vem com custo zero. Tudo bem, tirando essa questão financeira, eu acho que o Balbuena ele é um cara que agregaria muito mais. E a galera não gostou desse nome porque falou, ó, é um refúgio do Corinthians. Agora o Maicon ele é muito, mas muito refúgio no Santos, que é um time que tá ali brigando com a gente para não cair. Então, sinceramente, é uma contratação que na minha visão não faz sentido nenhum. E tocando nos outros nomes, né? O caso do Fernando, a gente está aguardando aí a resposta do Sevilha, dos representantes do Atleta, porque ele tem mais um ano de contrato, mas parece que ele quer voltar para o Brasil e quer jogar no Vasco, a gente está aguardando. A questão do Lanzini, né? A proposta já está na mão do Atleta, que está em lua de mel, se não me engano, nos Estados Unidos, e chama a atenção uma informação da jornalista também da TNT Esporte, eu estava vendo isso também em outros jornalistas comentando sobre isso, que o nome do camisa 10 que o Paulo Brax não queria que vazasse, é o do Lanzini. E eu achei isso um absurdo, cara. Achei, sinceramente, um absurdo, porque a gente comentou esse nome aqui sem saber disso, porque o Lanzini é um jogador que está sem contrato agora, dia 30/6, né, termina o contrato dele, se quiser se despedir lá do West Ham e tudo mais. Então, se você olhar para os clubes aqui no Brasil que tem a condição de pagar e ver que falta um camisa 10, com certeza esse nome seria custado, porque se você vê ali um modelo de negócio, seria negociar com os representantes e com o atleta. Você não precisaria dar nenhum valor financeiro ao clube, porque ele está com o passe dele na mão. Então o Lanzini seria cogitado em qualquer clube que tenha condição de pagar. Cito aqui, por exemplo, o Corinthians. Se não acertar, se não tivesse a questão aí do Matias Rojas, com certeza o Corinthians ia em cima do Lanzini, pô. Porque é uma negociação, um jogador de qualidade, qualificado, um camisa 10 e que está com seu contrato na mão. É muito melhor você negociar dessa forma. Então, eu achei, assim, não gostaria que vazasse esse nome. O cara está sem contrato, ia ser cogitado em qualquer outro time, especulado em qualquer outro time. Com certeza, clubes iam buscar informação do Lanzini, né, cara? E para a gente finalizar o nosso vídeo, a gente viu que o Southampton recusou a proposta do Vasco do zagueiro Lianco, né? E aí chama a atenção a informação do Vender Casagrande, né? O Southampton não quer negociar dessa forma, empréstimo, e aí o Lianco batendo algumas metas, o Vasco compraria ao final de um ano. Então o Southampton não quer negociar dessa forma, quer que o jogador seja comprado sem bater metas, né? Seja uma obrigação do Vasco comprar o atleta. Mas chama a atenção, eu estava vendo até isso no Instagram do Léo, lá na torcida vascaíno, algumas dessas metas que o Lianco teria que bater para o Vasco comprar o jogador. E tá na tela para vocês, ó. Caso o clube permanecesse na Série A e Lianco disputasse 60% dos jogos, né, o Vasco teria que comprar aí o atleta. Você observou isso? Caso o clube permanecesse na Série A. Cara, o Vasco não deveria ter sido vendido para isso, irmão. Cara, isso aqui é um absurdo, porque é uma mensagem que você passa para o jogador, para o mercado, para qualquer um que lê isso aqui, que não existe a mínima confiança no trabalho da comissão técnica, nos reforços, né, que vai qualificar o elenco. Porque se existisse confiança no trabalho, no processo, nas ideias, cara, isso aqui não poderia ser uma cláusula, não. O Vasco permanecer na Série A, existe dúvida em relação a isso? Existe para nós torcedores, né? A SAF do Salgado, essa 77 de merda. Agora, internamente para os profissionais, isso aqui não pode ser uma situação, isso aqui não pode ser uma cláusula. Eles têm que acreditar. Eles não estão falando para Deus e o mundo aí que, ó, 77 vão qualificar o elenco, vão trazer jogadores. Cara, ai meu Deus, tu fica até sem palavras, velho. É falta de paciência tremenda, velho. Cara, eu falo isso aqui o tempo todo, né, cara? Como é que esse cara passou pelo Vasco, cara? Jorge Salgado, que a gente pode falar da SAF, mas ele escolheu a porra dessa empresa, cara. Fui família vascaína, me conta o que você acha também aí desse absurdo.